Ô, De Paulo, faz uma primeira pergunta aí pro Cascão, obrigado. grande Rosala Santoro. Cara, Rosala, você trazendo esse seu currículo, né? Um questionamento muito grande que acontece no meio do futebol é que você falou, tenho 26, participo de 26 empresas e tal, então você cuida muito bem do seu dinheiro. Como gestor financeiro. No futebol, historicamente, os dirigentes não costumam cuidar muito bem do dinheiro porque não é deles. Por isso que muita gente prega que tem que ter uma responsabilização patrimonial dos dirigentes. Como é que você lida com isso, cara? Porque assim, você vai cuidar do dinheiro do Corinthians como você cuida do seu dinheiro? O que você pensa a respeito disso? Deveria ter que ser assim, né? É assim, eu acho que quando a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, é o mínimo que a gente tem que esperar e o mínimo que a gente esteja disposto a fazer. Tá? A gente cobra muito a questão da profissionalização. E, gente, óbvio, isso não é juízo de valor, não é crítica. Tá? É uma constatação. Era uma vez, os atletas eram amadores. Eles passaram por um processo de profissionalização e a gente sabe o que mudou. Se você pega uma janela, vamos falar de 30 anos, né? O que era uma remuneração de um atleta 30 anos atrás, o que é a remuneração de um atleta hoje? Né? Fruto de uma profissionalização, não só do atleta, como da liga em si. Né? O próprio Neto fala que quando ele jogava bola, ele ganhava cerca de, no dinheiro de hoje, seriam uns $30 mil e ele era o teto salarial do Coringão. Então você vê essa diferença aí. Então assim, aí você tem técnicos que eram amadores e ficaram profissionais. Você tem juízes que eram amadores e ficaram profissionais. A mesma coisa não aconteceu ainda no Brasil com os dirigentes. É verdade. E com os clubes, numa forma geral. E com o campeonato em si. Olha a distância que a gente perdeu comparando o Campeonato Brasileiro como produto por uma Premier League da vida. Né? Cara, assim, são valores completamente diferentes. E eu acho que a gente tem o desafio de buscar essa diferença. E não tem outro caminho que não seja da profissionalização. Tem limitações? Tem. Por exemplo, a gente estava brincando aqui fora do ar, né? Eu falei assim, é um cargo não remunerado, eu optei por parar, e óbvio, né? Eu tenho que parar minha dedicação exclusiva para qualquer coisa que eu tenha, porque, pelo menos no início, cara, até você tomar pé de toda a situação, não tem como não estar todos os dias no Parque São Jorge. Né? Então eu estou lá todos os dias. Chego às 8h30, vou embora às 8h30. Né? Junto com o Augusto. Também está lá todo dia. Tá? Tem que ser dedicação exclusiva no começo. Para ser dedicação exclusiva, todo mundo fala, mas você tem que ganhar salário, então. Né? Eu falo assim, mas não sei se vocês sabem. Mesmo que a gente quisesse ter um salário, para você manter as suas isenções como clube social, você é obrigado a respeitar 70% do teto do funcionalismo público. Isso é o errado. Devia ter uma reforma nesse sentido geral, governamental. Os clubes sociais deviam passar por uma reforma geral em que deveria profissionalizar. O Corinthians é muito mais do que um clube social. O clube social é o Ipiranga, que é o clube onde eu sou sócio também, que é um clube social, não vive de futebol. O Corinthians vive de futebol. Vive dos outros esportes amadores? Pode ser. Mas o Corinthians vive essencialmente de futebol, que é a nação de 33 milhões de torcedores. Ô, Rosala, eu acho que em cima disso que o De Paulo falou, tem o lance dos diretores não podem depender de... tem que estar estáveis financeiramente para poder não precisar de salário. Isso no Corinthians de hoje, porque no passado, desculpa a renovação e transparência, eu tenho sérias dúvidas, mas no Corinthians de hoje todos são bem resolvidos, todos vão trabalhar exclusivamente enquanto não sai essa reforma. Vocês conseguem se manter sem, enfim, um salário? Olha, Cascão, essa pergunta é importantíssima. Tá? Eu me preparei para isso e eu tenho tranquilidade em dizer que eu posso ficar essa janela de 3 anos sem me preocupar financeiramente, sendo que eu posso retomar a minha carreira após o ciclo Corinthians. Né? Das pessoas que eu converso, a mesma coisa acontece com pares que eu tenho, né, que têm suas atividades, muitos profissionais liberais, muitos empresários e pessoas que estão lá para dedicar tempo sim para o clube, né, é aquele negócio, né? Para o Corinthians tudo, do Corinthians nada. Né? Essa é a
a vibe que todo mundo chegou. Tá? Vai lá, Zé Sim, Paulo. não, Rosado. Você pode me cortar, você manda aqui, Você Zé tá de Paulo. brincadeira. Você não. corta a hora que você quiser, tá de velho. brincadeira. Se coloca um iscão aqui, todo mundo corta todo mundo. Ô, Rosala, a gente tava falando do Ranieri, né? Aconteceu hoje, muita gente falando, pô, o Corinthians não pagou o Ranieri, o Corinthians não pagou, etc e tal. Você falou assim, pô, mas peraí, o prazo era hoje. O prazo era hoje. Eu não paguei 8 da manhã, 9 da manhã, eu tinha o dia inteiro pra pagar, por exemplo. Já começa um burburinho aí, vai continuar essa fama e tal. Como é que é recuperar, aliás, afastar essa fama de mal pagador do Corinthians? Que durante muito tempo o Corinthians ficou marcado por isso, falta de credibilidade. Que não sei. Como é que é acabar com essa fama de mal pagador? E emenda falando se você tá preparado para essa cobrança constante. Do tipo, não pagou, os caras estão fiscalizando as parcelas. Tá 1 milhão, os caras estão 1 milhão agora. Gente, eu sei que essa conversa vai ser uma crescente, mas essa aqui foi a melhor pergunta do programa até agora. Cascão, tá vendo? Tô indo bem, Cascão. Até agora. Tô representando, hein, Cascão? Daqui pra cima, hein, Cascão? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Olha a situação que a gente chega, né? Estamos aí com nem 2 semanas de gestão, né? Então é isso. Nem 20 dias, Nem 20 dias. A gente brincou que era 14 dias úteis, né? Hoje é o 14º dia útil. Isso. Né? Nossa Senhora. Então, gente, olha só o custo de você não ter credibilidade. A gente foi obrigado a aceitar condições completamente fora de mercado, condições de não liberar a inscrição de atleta enquanto a gente não pagasse uma primeira parcela acima da média do que o mercado pratica, tá? Com multas contratuais por atraso acima da média de mercado, tá? E assumindo o clube numa situação financeira onde o caixa estava estrangulado. Então, naturalmente, a gente teve dificuldades para equacionar as coisas na primeira semana. E óbvio, né, isso eu nunca vou cansar de falar, né, a gente vai passar por uma reformulação importante, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente por mais que eu queira segurar a despesa e o investimento em remontar o time, eu não posso ser irresponsável a ponto de não deixar o diretor de futebol montar um time competitivo. Porque 30% do que a gente recebe de televisão vem de performance esportiva. Eu não posso abrir mão desse dinheiro. Tem que achar o equilíbrio. Exatamente. Essa é a palavra. E o grande problema de achar esse equilíbrio, Cascão, é que o investimento vem antes das novas receitas. Então, e aí, eu não tenho como me financiar no mercado, né, porque o que tinha para antecipar, a gente já antecipou, o que eu tinha para receber fora de atletas que foram vendidos. Então, isso é um recurso que está em processo de antecipação, para a gente receber antes, e os novos contratos são muito recentes. Né? Não deu nem tempo de olhar isso financeiramente, como é que a gente pode trabalhar para antecipar esse dinheiro. Então, a gente sabe que tem receita para entrar, tudo isso está equacionado no fluxo de caixa, porém, o investimento vem antes dessa receita. E a gente está tendo que fazer malabarismo para fechar essa conta e colocar um time competitivo em campo na primeira rodada domingo.